Bom dia a todos, a todas. Vamos dar início a essa live. Mais um processo de formação que está sendo realizado aqui no Estado. Uma ação que é realizada pela Federação Catarinense de Municípios, pelas associações de municípios, pela Escola de Gestão Pública Municipal, a EGEM, e com o apoio do Comitê SUAS Covid-19, que a gente agradece imensamente. Dizer que é um tema muito esperado, um tema que veio das demandas dos municípios, e aí a gente hoje vai ter a oportunidade de debater com a especialista, que eu já vou apresentar para vocês, mas é uma pessoa muito especial para nós, porque vem fazendo esse debate e construindo, junto com outros atores, essa importante política pública, que é a educação permanente, a gestão do trabalho, a gestão do SUAS, né, como um todo. Então, hoje estará conosco a professora Estela Ferreira, que é cientista social pela Universidade de São Paulo, mestre e doutora em serviço social pela PUC de São Paulo, e que, como eu já falei, participou, então, do processo de formulação da Política Nacional de Educação Permanente do SUAS. Então, muito bem-vinda, Estela. Teremos um tempo para debate e os demais que estão nos acompanhando pelo YouTube poderão fazer suas perguntas pelo chat. A Janice está acompanhando o chat e vai estar nos trazendo também as perguntas de vocês para que a Estela esteja respondendo e debatendo com todos os municípios. Então, agradecemos as pessoas que estão nos acompanhando. E, de pronto, já repasso para a professora Estela, fique bem à vontade, estaremos aqui no apoio. Bom dia a todos. Estou um pouquinho nervosa, porque eu não estou vendo muitas pessoas, mas, enfim. Quero agradecer demais a oportunidade que a FECAM e toda a equipe aí que foi representada, né, pela Janice, todo o empenho aí de constituir esse espaço, e de sustentar também, né, uma sequência de diálogos aí com um importante apoio aí aos municípios, não só de Santa Catarina, mas aí pela via da internet ao Brasil inteiro, né, que possa acompanhar essa discussão. Então, meu agradecimento ao debate, queria manifestar também a minha solidariedade a todos os cidadãos e cidadãs de Santa Catarina, né, que além de estar enfrentando a Covid, que vem aumentando, né, pelo que a gente tem acompanhado pela imprensa, vem aumentando o índice de casos aí no estado, mas também foi atravessado nos últimos dias aí por uma outra situação bastante complicada e que talvez até seja dificultadora da presença de muitos aqui hoje, né, em função do vendaval e da tempestade que vocês viveram. Então, minha solidariedade também às equipes que estão hoje trabalhando com essas famílias e as famílias em especial, né, que foram atingidas por essa situação. Bom, eu estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre essa temática que me foi apresentada, da gente discutir educação, gestão do trabalho e educação permanente, um desafio necessário, né? E aí, queria dizer que a minha conversa com vocês, eu nunca consigo falar sozinha, então eu dialoguei com algumas pessoas para me preparar para essa live, porque eu só funciono em conversa, não funciono muito nessa coisa de palestra. Então, eu quero agradecer as minhas interlocutoras aí que me ajudaram a trazer um pouco mais para a minha pele, para a minha sensibilidade, as questões que estão chegando, impactando, né, os municípios nesse momento, especialmente a gestão do trabalho. E aí, para começar a conversa, eu acho que a gente está vivendo um momento de tantas dificuldades, né, que se sobrepõem às que nós já tínhamos antes da pandemia. Então, eu queria chamar a atenção para dois aspectos já do título, né, desse encontro, que é debate necessário, e eu quero chamar a atenção para dois aspectos de necessidade de se falar de gestão do trabalho e educação permanente nesse momento. Um primeiro aspecto que eu quero trazer, para a gente ter muito presente e não se confundir, do ponto de vista da direção política, que é dada no SUAS para a discussão de gestão do trabalho e para a discussão de educação permanente, que é os processos de gestão, eles são modos de organização de meios, de recursos, sejam eles financeiros, sejam recursos de inteligências, de conhecimento, de pessoas, para uma determinada finalidade.
Estou dizendo isso porque tudo que a gente for conversar aqui, do ponto de vista do projeto político e ético do SUA, só faz sentido se a gente estiver conversando, tendo como foco e como compromisso público, né, daquelas pessoas, daqueles agentes públicos que estão hoje no SUAS, com os direitos dos usuários. E eu vou destacar 2 direitos dos usuários que são particularmente caros na discussão de gestão do trabalho e da educação permanente no SUAS. E aí vou recorrer ao decálogo, né, dos direitos socioassistenciais para lembrar a todos nós que a gente, quando faz discussão de gestão do trabalho, a gente está falando de organizar modos ou reorganizar processos de trabalho que deem conta de assegurar à população um serviço de qualidade, um serviço continuado, prestado por trabalhadores capacitados, né? E que tenham competência, portanto, para fazer a leitura da realidade, a leitura das demandas e usar os recursos institucionais, legais e todo o aparato institucional que foi construído nos últimos 15 anos a serviço desse acesso ao direito, né? Acho que essa é uma primeira dimensão. E um segundo direito que também é muito caro na discussão de gestão do trabalho e de educação permanente é o 10º direito do Decálogo, que diz respeito ao direito à participação de usuários e usuárias. Acho que a gente, nesse momento, até por força de uma certa pressão, de uma urgência, que as situações de calamidade nos convocam, por vezes, o que eu tenho, enfim, ouvido e sentido é que, por vezes, a gente também esquece e abandona muito rapidamente uma premissa muito importante, um direito do usuário muito importante, que é o direito à participação. Há uma tendência muito forte de que, na correria e justificando a urgência da tomada de decisão, a gente abandone processos mais claros de divulgação de informação, de formação de opinião e até mesmo de participação dos usuários, seja do ponto de vista das instâncias formais que a gente tem, né, como o caso do Conselho, como também nos processos de decisão que vêm sendo tomados, inclusive se o serviço abre e fecha, que hora que abre, que hora que fecha, como é que funciona. Então, acho que isso é fundamental, que eu queria deixar claro desde o começo. E um segundo aspecto de necessidade, que eu acho que também está no título, eu vou trazer para cá, para a gente poder conversar, que é a pandemia da Covid-19 que a gente está atravessando, e infelizmente, ao que tudo indica, será longa, né? Atravessar essa pandemia, os efeitos econômicos, sociais e subjetivos dela vai ser um acontecimento de longa duração nas nossas vidas, mas a exigência que essa pandemia traz e a necessidade que ela traz é da gente poder também tomar decisões em caráter de urgência para lidar com situações que já se apresentavam antes para nós, as desigualdades já estavam postas e as nossas fragilidades e as nossas forças também estavam, mas nesse momento a convocação muito forte que a gente tem é uma capacidade muito grande da gente ter uma leitura da realidade, né? E também uma capacidade de tomada de decisão. Então, estou falando disso para concluir, portanto, que quando a gente está falando de gestão do trabalho e da educação permanente, elas não têm um fim em si mesmas. A finalidade de ambas é o direito do cidadão e da cidadã usuário dos serviços e dos benefícios, e que ela também convoca um campo de decisão, e é um pouco sobre esse campo de decisão que eu quero conversar com vocês. Um outro aspecto ainda do ponto de vista de terreno comum, para a gente saber onde é que está pisando, né, eu queria só reforçar que dentro da discussão da gestão do trabalho, num primeiro movimento que nós vivemos, né, coletivamente, apareceu muito uma certa fragilidade, eu diria, da compreensão, tanto de parte de trabalhadores como de parte de gestores, sobre o caráter essencial da política pública de assistência social. Essa hesitação, eu diria, ou esse conflito de concepção sobre o que é o caráter essencial da política de assistência social, para mim foi bastante assustador, e para aqueles que defendem o SUA, sobretudo, muito assustador, no momento em que a população mais precisa do serviço, no momento em que a população está extremamente fragilizada e vulnerabilizada pelas consequências sociais e econômicas da pandemia, uma política pública que, desde a Constituição Federal, foi compreendida como uma política de caráter essencial, ser colocada em questão, esse seu caráter de essencialidade. Acho que isso nos fragilizou, do ponto de vista de compreensão e de afirmação, inclusive dentro do aparato público, dentro da administração pública,
e, sem sombra de dúvida, abala, inclusive, a credibilidade junto à população. Estou falando disso porque há uma interpretação bastante equivocada, no juízo, de algumas pessoas que atribuíram o caráter de essencialidade do SUAS ao decreto presidencial. Quero frisar que não foi o presidente Jair Bolsonaro que decretou o caráter essencial da política de assistência social com o decreto, tá certo? A política de assistência social, ela é essencial desde a Constituição Federal, e ela se afirma mais ainda na sua essencialidade a partir da política pública, a partir da Política Nacional de Assistência Social de 2004, em que a gente afirma de uma forma bastante contundente o seu objeto próprio de intervenção e as funções muito claras, ou mais claras, de gestão, tanto no nível federal, quanto municipal, como estadual. Então, quero deixar isso bastante claro, porque também há um esteio, e a gente precisa saber das lutas, né, que foram árduas nos últimos 15 anos, e serão nos próximos anos, talvez até mais árduas, mas que, para a gestão do trabalho, há uma conquista que foi baseada num parecer da AGU, que a gente conseguiu na Lei 12.435, que viabiliza o cofinanciamento dos recursos federais para o pagamento de pessoal, para pagamento de RH nos municípios. Essa alteração na lei, essa alteração na LOAS, foi baseada num parecer da AGU, da Advocacia Geral da União, e esse parecer, para quem defende política pública, é lindíssimo, porque é ali que se consolidou um entendimento do porquê a política de assistência era essencial e por que era necessário cofinanciar as equipes com recurso federal. E a premissa dessa essencialidade, e por isso que eu estou falando disso para a gestão do trabalho. A essencialidade os serviços de assistência social, eles são continuados, e eles têm um caráter fundamental na vida da população, que é a manutenção da vida. A professora Aldaís é bastante contundente quando ela traz esse elemento. A saúde, digamos, ela tem uma essencialidade que é a preservação da vida no seu caráter, digamos, biológico e também mental, né? A gente tem a saúde mental e a saúde, digamos, do ponto de vista nós como seres humanos. E a assistência social cuida da vida relacional, né? Então, a sua essencialidade é exatamente o seu objeto do trabalho, que é fundamental nesse momento da pandemia. Então, eu queria, de saída, também fazer essa demarcação para a gente não fazer conversas misturando coisas que não fortalecem, digamos assim, a luta coletiva que nós viemos trazendo até aqui. Então, que fique muito claro que a essencialidade não é uma decisão do presidente Jair Bolsonaro, ela é uma conquista de todo mundo que lutou antes de nós, antes de mim, uma questão geracional, para que essa política existisse e, recentemente, para que ela se sustentasse. Isso não quer dizer que os recursos federais estejam sendo repassados a contento. A gente tem a PEC da morte, que inviabiliza, né, qualquer possibilidade de incremento da nossa política. Eu não estou de costas para isso, mas eu estou dizendo que a gente conquistou um estatuto legal e esse estatuto está em vigor. Então, ele é nossa pauta de luta. É a partir daí que a gente conversa, não daí para trás. E não daí para negar a essencialidade da política. Então, acho que esse é o primeiro elemento, porque eu acho que ele traz para a gente uma necessária clareza e posição, eu diria, para tudo que vem como decorrência das decisões que a gente toma no âmbito da gestão do trabalho e que agora a pandemia nos traz de uma forma muito contundente. A gestão do trabalho, como vocês sabem, ela é um conceito e uma área dentro da gestão bastante ampla, eu diria bastante complexa, porque ela faz também uma exigência de um nível de conhecimento e de apropriação de ferramentas do ponto de vista, né, da orquestração da gestão do trabalho, que ela é muito extensa e eu não vou me dedicar a todos os elementos que estão contidos nela, sobretudo porque ele também faz, né, um conjunto aí de convocações de interlocução com atores coletivos dentro, né, da organização dos trabalhadores, especialmente ou mais fortemente organizado do ponto de vista de servidores públicos e menos organizado do ponto de vista de trabalhadores das organizações da sociedade civil. Então, acho que o tema da gestão do trabalho é bastante amplo, e para esse diálogo com vocês aqui hoje, eu fiz uma escolha bastante focada
porque também com base nessas minhas interlocuções feitas para me pautar hoje, eu entendi que ela era mais necessária e mais urgente, tá? Que é um argumento que a professora Gabriela Lota, da Faculdade de Administração Pública da Faculdade Getúlio Vargas, aqui em São Paulo, ela vem analisando, né, a questão da pandemia, e ela é uma estudiosa da administração pública, e o que ela vem discutindo, e eu acho que é muito importante para nós, é o fato de que a gente precisa, nesse momento da pandemia, ter os olhos muito atentos para os desafios que a pandemia coloca nos processos de implementação das políticas públicas, e no nosso caso aqui, da política de assistência social. Então, eu vou pegar esse mote, vamos dizer assim, da professora Gabriela Lota, para dialogar aqui com vocês, no sentido de que, do ponto de vista da implementação da política pública de assistência social, a pandemia faz duas convocações, uma de urgência, uma outra de redefinição de prioridades, né? Então, acho que esse é o tom do nosso tempo agora, né? Do nosso tempo dessa transpandemia, digamos assim. E acho que tem um elemento fundamental nisso, que é como é que os municípios estão se organizando para ter essa prontidão, essa urgência, e, ao mesmo tempo, redefinir as suas prioridades. O que a gente observou, não sei qual é o tempo disso no país, porque a gente sabe que isso são tempos diferentes, né? Mas o que a gente observou num primeiro momento, eu não sei se ainda estamos todos nesse mesmo momento, mas um primeiro momento de muito pânico, de muito medo, em que todo mundo fechou serviço, e aí eu já fiz essa discussão da essencialidade, porque isso é um equívoco, mas todo mundo saiu fechando o serviço, muitos, né, gestores, trabalhadores, advogaram, em nome de uma segurança do trabalhador, advogaram o fechamento dos serviços. E uma parte desse argumento, obviamente justificado, era pela ausência de condições de biossegurança e de seguranças de EPIs para as equipes atuarem sem se colocar em risco e sem colocar em risco a população. Então, acho que a gente atravessou um primeiro momento muito intenso em que a discussão das EPIs foi trazida à luz, né, e evidenciada como a principal pauta da discussão. E isso foi, de fato, digamos assim, uma tônica para nós, do ponto de vista da organização dos processos de trabalho, como é que a gente ia pôr os trabalhadores, né, nos serviços, preservando a sua saúde e tal. Um outro aspecto associado a isso veio também com uma necessidade de olhar para o conjunto dos trabalhadores e também olhar e reorganizar as equipes em função daquelas que tinham doenças crônicas, que são dos grupos de risco de agravo em caso de contágio por esse vírus, e aí uma reorganização trazendo para nós uma experiência talvez ainda para muitos de nós inéditas, que é a do trabalho remoto, né? Ou do teletrabalho. Então, também um momento inicial de decisão da gestão do trabalho, e seja ela uma área específica da gestão, ou alguém que responde pela gestão no pequeno município, que teve que se haver com esse processo e com esse impacto, né, da pandemia na reorganização das equipes. Acho que, desse ponto de vista, ainda persiste essa questão, não sei o quanto a gente está, cada um no seu tempo, lidando com isso, mas eu penso que tem uma questão muito importante para a gestão do trabalho, nesse momento, que é o quanto as equipes de gestão elas estão organizadas, estão estruturando os seus processos decisórios a partir, de fato, do conhecimento das autoridades de saúde e digamos, dos protocolos que a saúde, especialmente a Anvisa, vem fazendo para a reorganização e manutenção dos serviços essenciais. Estou dizendo isso porque me parece que ainda há, por força de um grande desconhecimento e um uso, talvez, muito ignorante do ponto de vista de conhecimento, né? Não de ignorância no sentido de moral, estou falando, né? Estou falando de ignorar do ponto de vista de desconhecer. Muitas decisões que são tomadas ao nível da gestão do trabalho que desconhecem as orientações da Anvisa. Então, me parece que a gente ainda está muito premido, muito mais por um critério de medo do contágio do que propriamente por um dado de realidade e por uma organização dos processos de prevenção, de uso das EPIs, dos EPIs,
e também do tratamento que deve se dar no cotidiano dos serviços, que a gente advoga que se mantenham abertos, mas resguardadas todos os cuidados de impedimento, digamos, de evitar o contágio dos trabalhadores e dos usuários nos serviços. Estou dizendo isso porque municípios, por exemplo, pequenos ou até médios, que não tinham nenhum histórico, agora já não é mais, né? Mas na primeira onda, os municípios não tinham nenhum histórico de pessoas que tivessem contaminadas, não tinham óbitos, não tinham registros de contágio e estavam fechando o serviço, todo mundo em pânico, né? Então, acho que isso demonstra também o quanto, eu diria, perverso é a gente tomar decisões muito mais baseadas no medo do que no conhecimento. E aí, com isso, eu quero reforçar já que é fundamental que gestores e gestoras em nível municipal e gestores de serviços, sobretudo, tomem ciência da nota técnica, né, da Anvisa, número 4, que foi atualizada em junho, salvo engano meu, acho que foi atualizada agora foi atualizada em maio. A nota técnica da Anvisa que faz uma série de recomendações de como é que a gente mantém os trabalhadores em segurança, obedecendo a todos os critérios de biossegurança dos trabalhadores, mas que a gente possa organizar todo o processo de higienização, de uso dos espaços e tal, observando aquilo que dizem as autoridades sanitárias. Então, acho que isso, se eu pudesse dizer já de cara, como uma recomendação, todo o processo de gestão do trabalho, nesse caso que é o nosso foco, ele deve ser orientado por um conhecimento científico sistematizado. E não por isso que, obviamente, é natural que nos interpele esse sentimento de medo que acomete a todos nós. Mas nós, como agentes de proteção, não podemos funcionar e tomar decisões com base no medo, mas sim com base na ciência e com base naquilo que se organizou. Como protocolos, inclusive, de funcionamento dos serviços. Então, acho que essa é a minha primeira dica, digamos assim, para a organização desses processos é fazer uso dessas informações, tanto para os trabalhadores como para os usuários, né? Acho que também, pegando esse mote da professora Gabriela Mota, quando ela fala, né, da importância da gente cuidar dos processos de implementação, e aí olhando para os processos de gestão do trabalho, uma coisa que nós, no âmbito da Frente Nacional em Defesa do SUAS, publicamos uma nota, um informe, perdão, número 2, em que ali a gente se dedicou muito a fazer uma escrita e um apoio mesmo às equipes dos municípios para essa reorganização dos processos de trabalho, trazendo ali já alguns elementos importantes e algumas pistas ali do que significa uma gestão que, ao cuidar do trabalhador, ela tem um compromisso de que organizar os processos de trabalho para melhor atender a população. Então, é sempre essa lógica, né? Como é que a gente reorganiza os processos de trabalho para que a população seja melhor atendida, que ela seja melhor acompanhada. Então, acho que desse ponto de vista, e aí a gente já tem observado alguns municípios que fizeram uso dessa nota, né, desse informe publicado pela Frente, que é uma perspectiva de oferecer, de fato, apoio aos trabalhadores e às trabalhadoras, e nesse momento em que foi necessário, né, um afastamento de uma parte dos trabalhadores, ou de uma organização do trabalho remoto e presencial, o quanto tem sido fundamental esse contato próximo da equipe de gestão, ou de, às vezes, um município pequeno, de 1 ou 2 profissionais que atuam na gestão, mas de manter, numa perspectiva de uma regularidade e de uma organização dos processos de trabalho, aqueles que estão trabalhando remotamente e aqueles que estão trabalhando presencialmente. A gente sabe que o SUAS padece ainda muito de uma visão muito frágil do que significam equipes de referência. A gente ainda tem disputas internas de âmbito corporativo dentro dos serviços. A gente ainda tem um classismo, e eu diria até um racismo, dentro da estrutura dos serviços, no sentido de que trabalhadores que exercem funções de apoio, como motoristas, trabalhadores da limpeza, cadastradores do cadastro único, educadores sociais, auxiliares administrativos, não são chamados equipe técnica. Então, nós temos uma profunda hierarquização dentro das equipes, uma reprodução de preconceitos de classe e preconceitos raciais. Então, acho que mais do que na hora, agora, eu diria,
já estava passando o tempo, mas eu diria que a pandemia acelerou isso, de que nos processos de gestão do trabalho se observe e se olhe para as equipes de referência tal qual a gente colocou na NOB-RH de 2016, que a equipe de referência são todos esses trabalhadores e essas trabalhadoras. Estou dizendo isso porque também agora, nos processos de reabertura, toda essa questão da limpeza, da higienização, e papapá, vão vir à tona. Elas precisam ser tratadas com muita clareza e, sem sombra de dúvida, não só por isso, né, mas sem sombra de dúvida é necessário que todos os trabalhadores do serviço sejam, digamos assim, participantes dos modos de reorganização desse serviço em funcionamento. Então, acho que tem uma outra dimensão fundamental agora, né, para que a gente observe de não reproduzir aquilo que vínhamos fazendo no SUAS, de uma forma bastante equivocada, que era trabalhar com a ideia de que equipe do SUAS ou é equipe técnica de nível superior, ou ainda um resquício muito complicado e muito danoso ao direito do usuário, de fracionar, inclusive, em categorias profissionais. Então, acho que agora é a hora da gente poder superar, em nome da melhor atenção à população, a gente poder encarar de frente esses nossos equívocos, e a gente poder reorganizar os processos de trabalho, que são, sim, atribuição da gestão do trabalho, de poder observar isso. Então, acho que esse é um outro elemento que eu queria trazer, fundamental, de que essa presença da equipe de gestão, ela seja uma presença, eu vou destacar 2 aspectos, pelo menos, né? Que ela seja uma presença de apoio e de organização de planejamentos e replanejamentos. A gente sabe que vai viver fases, infelizmente, dada a falta de coordenação nacional, não só no SUAS, mas na saúde, a gente vem vivendo um processo muito doloroso e talvez de todos os países que a gente tem notícia, é o mais trágico, né? Pela ausência de coordenação federal, de coordenação nacional, por parte do governo federal. Então, a gente está sofrendo e vai sofrer o impacto de muitas oscilações, um abre e fecha, a gente acha que já passou, mas não passou, aí volta. Então, isso vai gerar muito desgaste pessoal para nós todos, mas também para os trabalhadores e trabalhadoras, né? Então, eu penso que uma função muito importante da gestão do trabalho e dos profissionais que estão na gestão, seja com uma função destacada para isso nos municípios maiores, seja com um profissional que acumula várias funções de gestão, mas um cuidado e um zelo para que a gente possa regularmente ter processos de olhar para essa realidade que está em movimento, de fechamento, de abertura, fechamento, abertura, e os impactos todos que isso tem na vida das famílias, mas que, então, esses profissionais que estão nas funções de gestão possam apoiar essas equipes na leitura dessa realidade e possam apoiar essas equipes no seu planejamento. Acho que aquilo que a Gabriela Lota diz, né? A pandemia ela nos convoca a refazer prioridades, né? Então, o SUAS já vinha no processo de acompanhamento das famílias, olhar para essas famílias e entender quais delas são prioridade hoje de acompanhamento mais sistemático, mais presente, quais são aquelas que a gente pode ter um acompanhamento remoto, talvez, mas ou menos regular. Isso tudo tem que ser feito com base numa leitura muito próxima da realidade da população, uma leitura muito quente do que está acontecendo. Não, a gente não pode fechar os olhos, né, para o impacto, né, do que estão vivendo famílias, por exemplo, tinham como fonte de apoio do cuidado, né, de crianças, de adolescentes, as avós, né? Então, mulheres que, em geral, cuidam, né, para que a outra possa trabalhar e sustentar todo mundo, né, porque isso é muito comum, muito característico das famílias que são acompanhadas pelo pai e pelo PAEF. Essas mulheres podem ter tido suas mães acometidas pela Covid, os dados da Covid mostram que o índice maior de mortalidade é entre mulheres acima de 60 anos e com rendimentos abaixo de R$3.000. E se a gente for fazer um corte de raça, mulheres negras, mais velhas, com corte de renda abaixo de R$3.000. Então, isso tem um impacto na dinâmica das famílias, isso tem um impacto nas redes de apoio das famílias, o que é fundamental que as equipes do SUAS observem. Então, hoje, a gestão do trabalho ela precisa estar muito atenta e muito ligada nesse movimento que está sendo, né, que está afetando os impactos sociais, vamos dizer assim, da pandemia nas redes de proteção dessas famílias, né? Acho que esse é um elemento fundamental assim para a gente observar. E um segundo,
que eu acho que eu destacaria também de gestão do trabalho, que é a importância que a gente combata com muita força todas as fake news, toda a desinformação que vem circulando sobre a Covid, sobre os contágios, né? E que são, muitas vezes, propagadoras de muito sofrimento e muito preconceito. Então, o papel fundamental da gestão nesses comitês de crise, nesses comitês de planos de contingência, que também se estabeleça uma fonte confiável e legítima de informação a qual as equipes vão recorrer. Então, acho que a função da gestão do trabalho nesse momento também é manter uma interface muito estreita com os órgãos, né, com as autoridades sanitárias, para que as informações também desse fenômeno da Covid cheguem por fontes confiáveis, porque isso também aumenta a segurança, né, e a credibilidade e alguma certeza para as equipes poderem trabalhar. Se as equipes ficarem à mercê, né, de informações que não têm credibilidade, que não têm fundamentação científica, elas vão reproduzindo preconceitos, ao ponto, inclusive, de poder, infelizmente a gente já tem notícia disso, ter atitudes inclusive, preconceituosas com a população nesse momento, evitando, por exemplo, o atendimento da população que pode estar contaminada. Então, acho que isso é um elemento fundamental. Acho que a população em situação de rua, nesse momento, é um alvo de muito preconceito, lamentavelmente também de trabalhadores. Acho que isso precisa ser observado e todos os critérios de atendimento precisam ser observados do uso das EPIs, mas também das formas de tratamento, de modo, né, de condução do trabalho nesses serviços, nos serviços de alta complexidade, de acolhimento. A Anvisa já publicou também a nota técnica para o atendimento nas ILPIs e todos os cuidados que devem ser tomados dentro desse serviço. Então, acho que esse é um elemento. Eu estou aqui quase já no tempo esgotando, eu acho, dos 40 minutos que eu tinha falado, que eu tinha pensado em me dedicar nessa fala com vocês. Eu vou agora só fazer uma segunda abordagem com relação, falei bastante da gestão do trabalho, estou tentando aqui lançar algumas ideias para vocês, para a gente ir pensando nesse reposicionamento, né, da gestão nesse momento. Acho que do ponto de vista, só queria frisar mais uma coisinha, do ponto de vista da gestão do trabalho, a gente tem capacidades, digamos assim, instaladas muito diferentes, e é necessário, fundamental, né, que nos municípios maiores, as equipes que podem estar dedicadas a esses processos mais específicos, né, de gestão do trabalho, façam. Então, Belo Horizonte, por exemplo, eu participei há 15 dias atrás de uma iniciativa, comentando uma iniciativa de Belo Horizonte, que é um projeto que chama Apoia SUS, que é um projeto de apoio técnico da própria secretaria ao conjunto dos trabalhadores, acho que são cerca de 700 lá. Então, a própria gestão faz o apoio técnico das equipes. Nesse momento, para os pequenos municípios, o papel do Estado é fundamental. O Estado tem o dever legal de oferecer apoio técnico às equipes, e, nesse momento, os municípios pequenos precisam, sobremaneira e mais intensamente, desse apoio técnico das equipes dos estados, né? Acho que isso é fundamental nesse momento, só para eu também não deixar de falar da responsabilidade do ente estadual nesse momento, e na leitura também das regionalizações e do impacto da pandemia nas regionalizações. Santa Catarina, eu conheço um pouco, né, o estado, eu já trabalhei muito aí, tem regiões do estado que vivem praticamente dos frigoríficos, né, e isso a gente sabe que é um ponto de contágio fortíssimo. A gente sabe também que os trabalhadores que estão nesses frigoríficos são imigrantes, na sua maioria haitianos, né, então também a gente tem uma sobreposição, eu diria, de desigualdades e uma sobreposição de desproteções que também precisam ser vistas, inclusive no ponto de vista regional e pela vocação, inclusive econômica, né, e a exposição dessa população ao risco. Por exemplo, lembrei agora da situação dos frigoríficos e o que isso impacta. Então, como que também a Secretaria Estadual vai olhando para essas regionalizações e para essa dinâmica, e a assistência social também vai se articulando e se integrando a uma lógica de poder pensar saídas, pensar possibilidades dentro dos seus contextos específicos, né? E aí, um segundo aspecto que eu queria trazer, vou falar um pouco mais rapidamente, aí talvez no debate vocês me provocando, eu falo um pouquinho mais, que é sobre os processos de educação permanente. Queria chamar a atenção de uma questão que é
Me parece, bom, o que a gente conquistou, né, na assistência social como política de educação permanente no SUAS, ela tem uma natureza que ela é herdeira da melhor tradição da educação popular e do nosso espelho, digamos assim, em grande medida, que foi o SUS. A educação permanente na assistência social, ela não é uma sequência de palestras sobre temas. Então, processos de educação permanente na assistência social, eles são processos de reflexão dentro do serviço, a partir do cotidiano das equipes. Então, qualquer processo de educação permanente, ele precisa estar com os dois pés no chão, nas dificuldades concretas vividas pelas equipes. Porque essas dificuldades concretas que precisam ser superadas para melhorar a qualidade da atenção que devemos à população. Então, o processo de educação permanente, ele não termina, ele não é em si, digamos assim, ele não é em si mesmado, ele não é um monte, eu fiz uma lista de tema, fiz uma lista de palestras, falar, nossa, eu fiz palestra todo mês, então eu fiz educação permanente, porque todo mês teve uma palestra. Não é verdade. Para o SUAS, isso é absolutamente insuficiente. E agora é necessário que a gente encare de frente os desafios que temos e os processos de educação permanente, nesse momento, eles precisam estar cravados, com os dois pés enterrados, assim, até o joelho, se necessário, em todas as dificuldades que a gente está atravessando. E uma delas, tenho acompanhado isso com a Ana Lígia Gomes, que a gente tem feito algumas discussões juntas para apoiar os municípios nesse momento em que o governo federal tem regulado, né, por meio de algumas portarias, o acesso a alguns recursos do governo federal, e a gente tem observado, por exemplo, que não foram suficientes os investimentos para a capacitação de equipes de gestão, porque o que a gente está vendo hoje é que os recursos federais estão sendo usados em grande medida para a compra de cestas básicas, numa visão absolutamente de retrocesso das conquistas do SUAS, e uma leitura muito reducionista da capacidade que esses gestores têm de possibilidade de uso desses recursos. Então, estou falando disso porque eu tenho como hipótese de que a gente talvez tenha feito capacitação para gestores muito numa lógica do que o Paulo Freire chamava de educação bancária, que é de treiná-los para preencher formulários, seja para a gestão federal, seja para a gestão estadual. E os gestores treinados para preencher formulários esquecem de entender qual é a finalidade daquilo. Para que serve preencher aquele formulário? Em que medida a decisão que está cravada em cada tela impacta o maior ou menor acesso da população ao seu direito? Então, eu penso que os processos de educação permanente, é uma hipótese, eles talvez tenham sido insuficientes para gerar uma capacidade de fato necessária e inegociável, que é que trabalhadores que estão em função de gestão tenham capacidade de fazer estudos, análises de informação para tomar decisões e planejar e executar essas decisões. Então, me parece que essas competências básicas de gestão, elas ficaram muito numa ótica de treinamento e elas não vieram carregadas de sentido do que cada decisão, cada instrumento de gestão corresponde do ponto de vista de acesso de direitos aos usuários. Então, acho que isso é uma dimensão, enfim, eu diria até que ela é quase uma crise, mas ela é necessária ser dita, porque hoje o que a gente vem observando, lamentavelmente, é que é óbvio que a gente está num contexto de uma redução drástica do orçamento público para todas as políticas e para nós não é diferente, mas ainda assim, quando o recurso vem, dentro de todas essas limitações que nós já sabemos, ainda assim ele é gasto numa visão ainda muito reducionista do que é o direito à assistência social nesse país. Então, acho que, do ponto de vista da educação permanente, urge que a gente possa olhar para os modos como a gente tem feito essa sensibilização e os modos como a gente tem, de fato, desenvolvido essas competências, estou destacando aqui essa competência de gestão. Poderia dizer também dos processos de trabalho nos serviços, né? Depois a gente pode, se vocês quiserem me provocar um pouquinho, eu falo disso. Mas a educação permanente, eu só quero frisar isso. A gente está num momento muito difícil, eu trabalho com isso há quase 20 anos, né? O meu trabalho, essencialmente, é um trabalho como educadora em processos de educação permanente,
A gente sabe que hoje está difícil fazer os encontros presencialmente, né? A gente está impedido de fazer isso presencialmente. Mas não vamos nos iludir que atrás de uma tela, com alguém falando, a gente vai provocar as mudanças necessárias nos processos de trabalho que requerem, que a pandemia e a própria natureza do trabalho social na assistência social requer. Então, não vamos nos iludir que as ferramentas virtuais, elas podem ser otimizadoras de recursos, elas podem ser facilitadoras de encontro, como esse aqui, e a gente está tendo a oportunidade de ver muitas coisas bacanas nas lives, mas eu diria que se elas não ancorarem, elas não responderem desafios concretos das equipes, elas mais uma vez serão uma mera transmissão unilateral de conhecimento. Se elas não fizerem uma mexida e uma provocação para outros padrões de organização dos processos de trabalho, elas só vão repetir, ao meu modo de ver, e com base naquilo que a gente consolidou na política de educação permanente dos SUAS, elas só vão repetir um equívoco que é: se eu informei, está informado, agora é com ele. Não é suficiente. Então, a gente precisa, de fato, encarar as crises, as dificuldades, as incertezas que os trabalhadores têm e organizar processos continuados, aí sim, continuados nessa perspectiva, que eles tenham uma duração em que esses desafios possam ser enfrentados coletivamente e que eles possam ser, ainda que provisoriamente, superados, com base em conhecimento, com base em troca de experiências, com base em revisão de protocolos, de modos de funcionamento, porque é assim que tem que ser, né? Então, acho que o mais próximo que a gente chegou disso nas regulações do SUAS foi a política de educação permanente e também a resolução do Conselho Nacional sobre Supervisão. Então, acho que nesse momento, fundamental assegurar que os trabalhadores também tenham um espaço organizado de reflexão das suas práticas, de escuta entre si. Acho que esse é um processo necessário de ser lembrado nesse momento, e até mesmo de estudo, né, de compartilhamento de leituras. Aí são vários modos que a gente pode e deve criar para que esses trabalhadores possam, de fato, aprimorar os seus processos de trabalho para uma melhor execução dos serviços e dos benefícios, né? Então, acho que eu vou parar por aqui, porque eu já falei, eu acredito, né, Vânia, os 40 minutos que eu tinha combinado. Então, e agora eu fico à disposição dos comentários que vieram. A Janice, acho que está ali nos apoiando para ver as perguntas, os comentários, e aí eu fico à disposição de vocês para isso, tá bom? Ai, que maravilhoso te escutar, Estela. Eu acho que a gente demorou, né? Quando a gente para pensar, quando a gente tem alguém que nos impulsiona a pensar também em outras formas de fazer e reaviva conhecimentos, isso permite que a gente construa uma melhor atuação, e eu acho que estávamos precisando. Então, o tamanho da importância desse debate, e aí hoje eu considero o quanto nós já devíamos ter feito lá no início, porque ele tem tudo a ver com a essencialidade, com a oferta, com a qualidade, com a atenção para os profissionais, com a atenção para a nossa população. Então, mas dizer que também os profissionais que estão nesse processo tanto de gestão do trabalho quanto educação permanente estão tentando fazer, mas com toda essa limitação, com toda essa dificuldade. E aí a sua fala vem bem nesse encontro, como que a gente pode atuar, como que a gente pode dar continuidade num projeto que ele já existe, que ele é bom e que precisa se tornar efetivo, principalmente porque o nosso trabalhador, o nosso usuário, a nossa população precisa e tem direito a isso. Tivemos diversas contribuições no chat, a gente agradece, e aí eu vou ler algumas aqui para te poder trazer suas contribuições. O ponto de partida da reflexão da Estela é bem estratégico. Pensar o trabalho a partir do seu sentido e finalidade. O impacto do trabalho e a razão de o defendermos é a garantia da proteção social. Outro, pandemia reforça o assistencialismo nas secretarias municipais, que tem na gestão políticos e não profissionais.
Aqui também quero trazer, e aí eu acho que você já pode fazer essa análise, porque a gente também, ao mesmo tempo, tem muita dificuldade dos profissionais de gestão serem concebidos como profissionais, como se estivesse na gestão, não fosse profissional do SUAS. Então, existe uma relação conflituosa e a maioria, 90% dos profissionais que estão na educação permanente, na gestão do SUAS, são profissionais efetivos, né? Eles assumem função técnica de gestão. Então, há uma relação que a gente percebe também nesse sentido. Então, momentos de ser gestão política, só política, eu acho que isso traz um contrassenso àquilo que a gente prega, entende, mas ao mesmo tempo, quando tem profissional também técnico, qualificado, há uma rejeição do profissional do trabalhador dos serviços. Então, como melhorar essa relação entre profissional de gestão e profissional de serviço? Outras contribuições, profissionais atuando junto à comunidade sem equipamentos de proteção. Popularizar, seríssimo essa ponderação. Popularizar as relações no SUAS é também ampliar os espaços coletivos para a vocalização de todas as categorias e ocupações profissionais do trabalho social. Como podemos organizar a gestão do trabalho e a educação permanente nos municípios de pequeno porte 1 e pequeno porte 2? E aqui também trazer que não é porque é município de pequeno porte 1, pequeno, que não tem que ter gestão. Acho que isso é muito importante. A gente tem que avançar nos processos de gestão. Gestão é tão importante quanto oferta de serviço. Se não tem gestão, dificilmente vai ter bons serviços. Então, também, como organizar, como já falasse, né, da presença do Estado, da importância do Estado, mas, assim, como que a gente pode estar organizando em municípios pequenos esse processo, tanto de gestão de trabalho como de educação permanente no SUAS. E fica à vontade, Estela, para considerações. Tá, joia. Obrigada, Vânia. Acho que legal, acho que do ponto de vista... Eu estava assistindo ontem uma live que eu recomendo fortemente, assim, é uma live do CFP sobre o papel da psicologia na pandemia e situações de emergência. Eu aprendi muitíssimo ali e eu fiquei muito acolhida na fala de uma psicóloga, que é uma trabalhadora da saúde e uma professora especializada em emergência, em situações de emergência. Ela diz, e eu vou reforçar esse ponto que alguém considerou estratégico, que é essa razão de defender o trabalho, né? Ela dizia o seguinte: a pandemia ela fez uma aceleração, digamos assim, de que os trabalhadores tomem uma posição de identidade com relação às políticas públicas com as quais eles atuam, né? Eu acho que esse momento é um momento que escancara muita coisa, e eu vou dizer o seguinte: eu acho que há hoje mesmo um conflito interno e contradições mesmo de projetos políticos dentro do SUAS, e eu estou dizendo de projetos políticos não só aqueles que exercem politicamente a função de gestão, secretários e secretárias, mas também de trabalhadores e trabalhadoras. Não há uma defesa, eu diria, unânime da responsabilidade pública de Estado dentro da política de assistência social, e não há uma identidade de todos os trabalhadores que estão na assistência social com os compromissos públicos dessa política. Então, quando eu estou dizendo que gestão do trabalho e educação permanente no SUAS, ela está ancorada num projeto e numa concepção de assistência social, essa concepção é muito clara, ela não abre mão do direito da população a um serviço de qualidade e não abre mão do direito da população de participar das decisões que lhe dizem respeito. Então, é mesmo estratégico, e acho que agora é um momento sofrido, difícil por N razões, mas uma delas talvez, inclusive, porque vai escancarar para as equipes que temos projetos distintos dentro do SUAS, sim. Os profissionais, nem todos os profissionais advogam o mesmo projeto, e a gente vai agora se aliar, né,
e se fortalecer entre aqueles que têm essa clareza de propósito, e eu tive a felicidade de encontrar muitos deles aí em Santa Catarina, quando a gente trabalhou na ANFRE. Tive a felicidade de encontrar muitos desses profissionais, é isso também que nos encoraja a falar desse modo e com essa força, porque a gente sabe que a gente não está sozinho, a gente sabe que tem muitos trabalhadores e muitas trabalhadoras que têm clareza do porquê estão no SUAS e estão lutando para que o SUAS tenha vida e para que o SUAS tenha sentido para a população. Né? A Lucivane, que é uma queridíssima assistente social do interior de São Paulo, está aqui, é uma das profissionais que nos inspira muitíssimo, né? Só para falar de uma pessoa que eu vi, mas seguramente muitas outras. Em relação à questão da pandemia, reforçar o assistencialismo, aqui no estado de São Paulo, a gente tem uma excrescência que é sofrida. A gente tem, ao lado de uma secretaria estadual que não tem uma concepção, né, nunca teve uma concepção clara de SUAS, a gente tem uma instituição no estado de São Paulo, que é o Fundo de Solidariedade, que dá as mãos para o órgão gestor para práticas, de fato, que tem muito mais a ver com uma vocação caritativa e filantrópica e assistencialista do que o reforço a uma ação pública de responsabilidade de Estado. Então, sem sombra de dúvida, há sim, e é por isso que a gente luta tanto contra esse reducionismo de entender a assistência social na pandemia como uma atenção de cesta básica. Não que a população não tenha direito a benefícios eventuais, a população tem direito aos benefícios eventuais. A população, inclusive, tem direito a benefícios em pecúnia para poder decidir o que ela vai fazer com esse dinheiro. Né? Então, a gente tem toda uma discussão analítica super lúcida quando faz essa discussão. Então, nós temos, sim, a obrigação legal de dar um suporte material às famílias, né? Seja pelos benefícios de prestação continuada, seja pelos benefícios eventuais no âmbito dos municípios. Agora, reduzir a assistência social à concessão de cesta básica e ocupar as equipes com logística de entrega de cesta básica é, de fato, algo muito irracional. E é uma intimidade, eu diria, antiga, de práticas assistencialistas dentro da assistência social. Né? Então, vamos discriminar, né, o que é uma coisa e o que é outra coisa. Estou dizendo que o modo de entrega que expressa e materializa o clientelismo ou o assistencialismo. Não é a cesta em si, não é a entrega material em si, mas é o modo. E o modo como se entrega, né? E aí, quando a gente vai falar de concessão de benefícios eventuais, muitos trabalhadores advogam uma discussão de autonomia para essa concessão, e a gente fica ali querendo entender um pouco de que autonomia está se falando, ou se de fato é para classificar pobre que merece e pobre que não merece ganhar a cesta. Então, acho que a gente tem assistencialismos e práticas de subalternização, que é isso que é assistencialismo, práticas de subalternização e de controle, em que aquele que doa tem mais mérito do que aquele que recebe. Então, toda vez que a gente tiver, né, e eu acho que a pandemia, lamentavelmente, por essa visão estreita e reducionista do SUAS, né, que tem sido predominante, lamentavelmente, em muitos municípios, de que ele se reduza a essas práticas de concessão de benefícios eventuais sob a forma de cesta básica, ela é uma expressão disso e a gente precisa lutar contra isso. Mas lutar contra isso não significa se recusar a fazer a entrega da cesta básica. Porque quando a gente defende que trabalhadores façam a concessão de benefícios materiais, é porque ele tem a obrigação de, junto com essa demanda material, também formular, ouvir, né, fazer a escuta de outras demandas que vêm junto com uma expressão material da vida. Então, quando a gente está dizendo, né, que é o modo de entrega, que é uma relação de poder que caracteriza o assistencialismo, e não a entrega do benefício em si, é porque quando a gente advoga um trabalho profissional comprometido com o direito da população, eu faço também desse intercessor da entrega de um bem material um modo para eu acessar outras demandas. Porque atrás de uma fome de comida tem uma fome de dignidade. Então, a fome de dignidade dessas pessoas não é saciada com pacote de macarrão, arroz, sei lá mais o que tem na cesta básica, certo? Que, enfim, inclusive, está longe dos padrões decentes e civilizados de segurança alimentar. Então, queria também chamar a atenção para isso, para a gente também não fazer brigas erradas, porque às vezes a gente se nega a conceber a cesta básica como se fosse a cesta ou assistencialismo.
e não entende que também aquele usuário demandante de uma cesta básica, ele tem e sofre, inclusive por questões estruturais da sociedade brasileira, da nossa desigualdade, ele também traz consigo, em sua trajetória coletiva, e não só individual, mas na sua trajetória coletiva, todas, que o serviço social costuma usar essa expressão, né, das expressões da questão social, eu diria, ele traz consigo todas as marcas da desigualdade, né, seja de gênero, seja de raça, seja de etnia, e por aí vai. Então, acho que só para a gente também comprar a briga certa, né, e assim, não advogar que em nome da autonomia profissional, a gente é que fique com o papel de que vai dizer quem é o bom pobre, quem é o mau pobre, e não o vereador e não o secretário. Então, acho que é bem bom a gente ter essa vigilância ética, como eu costumo dizer, e a gente saber bem qual é o lugar da crítica, né? Eu acho que a crítica é absolutamente vital, a crítica é necessária, mas a gente também tem que fazer autocrítica, né? Acho que isso é fundamental. A contradição também nos diz respeito, né? Não é só do outro. E aí eu vou trazer esse elemento que não é também uma herança velha, é uma questão antiga, no SUAS não é de agora, foi a pandemia, a gente não pode culpar o vírus por causa disso. Mas a história de oposição, né, entre trabalhadores que estão na função de gestão e trabalhadores que estão nos serviços, ela é lamentavelmente antiga. E eu acho que ela tem duas faces, né? Eu acho que ela tem uma face que dialoga com uma tradição, sim, de uma política pública que, no âmbito do aparato estatal, sempre foi renegada às práticas assistencialistas e clientelistas. Então, é fato que, na história da assistência social, nós tivemos, na nossa trajetória, lamentavelmente ainda temos, né, uma baixa profissionalização e o uso, né, desse lugar, especialmente quando ele está vinculado a essa ideia de uma política para pobres, de um uso clientelista e trampolim político, etc. E tal. Então, fato é que a gente tem na nossa história uma marca, isso é inegável, né, que temos. Agora, dentro do projeto político do SUAS, e acho que a Vânia muito bem sublinhou isso, e eu faço coro a isso, no projeto político do SUAS, a defesa a profissionalização está colocada para todas as funções. Então, o que a gente defende na assistência social, e é isso que está na NOB-RH, a gente não pode esquecer que tem um item da NOB-RH e depois as regulações posteriores reforçam isso, né? As funções de gestão, elas são funções a serem aprimoradas, exercidas por servidores públicos concursados, para que eles exerçam essas funções com capacidade e competência profissional. Portanto, um combate, tudo que a gente fala e defende de profissionalização de função de gestão, é um combate ao clientelismo, é um combate aos assistencialismos, essas formas de submissão que usam, né, os recursos, os meios, né, sejam eles materiais, financeiros, usavam, né, e ainda usam, lamentavelmente, em nome de práticas clientelistas. Quando a gente defende a presença de servidores concursados, é para isso, para que a gente desenvolva essas capacidades, e nós temos nas secretarias hoje, na grande maioria, especialmente nos municípios grandes, profissionais que são concursados que exercem a função de gestão. Acho que a gente tem uma visão ainda muito marcada desse lugar da gestão como alguém que trabalha para o governo e não para quem trabalha para a população. Trabalhador de gestão não trabalha para o secretário, ele não trabalha para o sistema de justiça, ele trabalha para a população. Então, acho que isso é uma compreensão que precisa ficar cada vez mais clara, inclusive se a gente precisar lutar por isso, inclusive se a gente precisar disputar essa concepção. Mas o fato é que um trabalhador da gestão, ele tem um olho e tem que desenvolver competências, por exemplo, agora, para fazer o melhor uso dos recursos que estão disponíveis para os municípios, para que esse dinheiro chegue o mais rapidamente na mão da população, da forma menos burocrática, da forma mais urgente. Precisa de muita competência para fazer isso, não é pouca. Precisa de muito conhecimento, de processos, de compreensão do funcionamento da máquina pública para fazer esse negócio gerar com muita rapidez, para que isso chegue na mão da população. Isso é uma função muito nobre da gestão e muito necessária, né? Então, quando eu digo que o trabalhador da gestão não trabalha para o secretário, não trabalha para o governo, ele trabalha para a população. Só que a natureza do trabalho dele é distinta. Ele não trabalha face a face, mas ele trabalha com os meios que têm que ser orquestrados da melhor forma, dentro dos parâmetros da legalidade, da impessoalidade, todos os parâmetros da publicidade, né, que regem a administração pública, para fazer valer esses recursos para melhor atenção à população. É disso que se trata.
Então, acho que ainda há entre nós essa rejeição com relação às funções de gestão, que é uma compreensão ainda muito, eu diria, reduzida, insuficiente, da diferença do que é governo e do que é Estado. Quando um trabalhador de gestão do SUAS trabalha dentro de uma estrutura de gestão, ele trabalha numa estrutura de Estado, não numa estrutura de governo. É claro que pode acontecer que algumas funções dentro da estrutura das secretarias, elas podem sim ser funções de confiança de um projeto político de determinado político que ocupa provisoriamente aquela cadeira. Então, pode acontecer? Pode, evidente que sim. Agora, isso foi uma escolha desse profissional que tem alinhamento com essa direção deste governo. Entende? Agora, isso não quer dizer que todos os trabalhadores da gestão, por estarem na gestão, estão cooptados pelo governo. Você pode ter uma ou outra função dentro da gestão que o trabalhador ocupa provisoriamente porque ele tem alinhamento com aquela direção daquele governo em particular. Então, acho que isso a gente também, quando vai fazer a crítica, é necessário fazer discriminações, né? Porque eu não estou dizendo que não há um alinhamento de alguns trabalhadores da gestão com determinados projetos políticos de governo. Mas as funções de gestão que dão sustentação à estrutura pública ou à política pública de assistência social, elas são políticas de Estado, são trabalhadores e agentes públicos a serviço do Estado. Eu estava ouvindo recentemente, é bom que a gente não só olhe para o nosso umbigo, mas olhe para a lateral, os analistas que estão observando o que se passa hoje, essa tragédia que a gente vive de um desgoverno federal na área da saúde, qual é a estratégia agora do Ministério da Saúde? É implodir a inteligência do Ministério. O SUS, perdão, ele está sendo implodido em várias perspectivas, mas uma coisa que o SUS se honra muito e com muita justiça, se honra muito porque tinha excelentes quadros dentro do Ministério da Saúde que ocupavam funções de gestão dentro do Ministério e, portanto, participavam da tomada de decisão dentro do Ministério. Essas funções estão sendo absolutamente esvaziadas e ocupadas por militares que não entendem do conteúdo da saúde para estarem naquela função. Isso a gente vai pagar com vidas o preço de você ter pessoas que ocupam função de gestão sem competência técnica e sem domínio do conteúdo. O país já estava pagando e vai pagar altíssimo o preço de ter pessoas dentro de funções de gestão que não sabem, não têm domínio desse conteúdo. Por isso que a gente advoga que os trabalhadores de gestão do SUAS sejam profissionais que tenham domínio da natureza e do objeto da política pública de assistência social. Então, eu tenho certeza que a gente tem aqui, nos assistindo agora e vão nos assistir depois, profissionais de alto calibre, de muita competência, que uma trajetória dentro da política pública de assistência social, que sabem do que eu estou falando. E é necessário que a gente discrimine, sim, quem são trabalhadores que têm clareza, que trabalham para a população, e quem tem clareza de que está trabalhando para o governo. Acho que a gente precisa diferenciar essas duas coisas. Não sei se eu contemplo aí um pouco o que a Vânia trouxe, que o pessoal trouxe. E aí tem uma outra dimensão aqui também, que eu acho que vocês estão pedindo para eu tocar mais especialmente, que tem a ver com organização dos processos de educação permanente e de gestão do trabalho em municípios pequenos, né? Acho que tem um desafio grande, porque não é verdade, sim, que em parte a tendência muito grande das regulações nossas do SUAS, ela tende a dialogar com uma realidade de municípios grandes, de metrópoles, e responde muito digamos, a configuração das capitais, das grandes cidades, né, das cidades de médio porte até. Mas os municípios pequenos, não é de hoje, né, que eles vêm, de fato, apresentando mesmo, né, dificuldades de corresponder, digamos assim, a esse arcabouço institucional dentro de uma estrutura muito pequena. Então, eu acho que tem uma dimensão aí colocada para a gente entender, assim, eu acho que o mesmo vale para as discussões que a gente vinha fazendo de vigilância, que não é o foco hoje nosso, mas que também os municípios pequenos, eles não vão construir um aparato dentro da prefeitura que tem 3, 4 servidores, que vai ser um para gestão do trabalho, um para vigilância, um para não sei o quê, né? Então, como é que vai se orquestrar isso? Eu acho que, de um lado, há uma certa vantagem, eu diria, de que o fato de você ter uma força de trabalho menor, digamos assim, e um leque de serviços menor, eu acho que organizar os processos de gestão do trabalho dentro dos municípios pequenos,
ele é viável do ponto de vista de você ter uma processualidade de participação e de construção de espaços para a organização dos processos de trabalho nos serviços, de certo modo, mais facilitada do que nas grandes cidades, que precisa ficar inventando muitas instâncias intermediárias para esse tipo de processo. Então, do ponto de vista da gestão do trabalho nos municípios pequenos, eu acho que há um potencial, digamos assim, de organização de espaços regulares para que sejam analisadas as situações concretas com as quais as equipes lidam, análise dessas situações e pensar formas de melhor alcançar os objetivos do SUAS, né, nessa configuração. Então, eu acho que a gente tem aí, por exemplo, né, uma questão muito séria, né, nos municípios pequenos, que às vezes a gente acha que eles são menos complexos do que os grandes, e não é verdade, né? Acho que a gente, eu e a Abigail, quando estivemos aí trabalhando durante um ano com os municípios da ANFRE, a gente sentiu muito isso na pele, que é município pequeno que tem um CRAS, a equipe da especial fica dentro do órgão gestor, e você tem uma extensão territorial enorme, e famílias, né, grupos, usuários que estão nas áreas rurais, que não conseguem chegar aos CRAS, que geralmente ficam no centro da cidade, né? Então, municípios, por exemplo, que não têm ônibus, né, que não têm transporte público, que desloque a população rural para os CRAS, né? Então, como é que você pensa a gestão do trabalho, os processos de organização do serviço, em que é a equipe que tem que se deslocar e não a população, né? Então, acho que isso faz para a gestão do trabalho dos pequenos municípios uma exigência que é, de fato, olhar para quais são as demandas de proteção muito características desses municípios e de que modo os processos de trabalho têm que ser pensados para tal. E isso passa por uma leitura muito, muito próxima da realidade de cada município e da melhor forma, de novo, né, de organizar os meios, os recursos materiais, nesse caso, por exemplo, né, os custos de deslocamento dessa equipe, com que frequência, que estratégias de trabalho para poder fazer trabalhos coletivos com populações rurais, com populações tradicionais, com indígenas, com ribeirinhos, né? Então, a gestão do trabalho nos municípios pequenos, ela precisa responder à complexidade, e não à simplicidade, porque ele é pequeno, mas à complexidade própria dos municípios pequenos. E eu acho que, desse ponto de vista, eu acho que Santa Catarina tem uma configuração muito promissora desse ponto de vista, por conta da presença das associações também, né, dos municípios que vocês têm aí. Mas há também uma necessidade de organização desses processos nos municípios pequenos, que eu penso que pode contar muito, usufruir muito de um esforço mais regionalizado dessas discussões. Então, eu penso que pensar a gestão do trabalho para a realidade de municípios pequenos tem coisas, né, processos e procedimentos que a própria gestão pode adotar, como esse que eu disse, reuniões regulares, processos de planejamento, de monitoramento, de tomada de decisão junto, porque, digamos que o número de profissionais é menor, é possível quase que, a gente fez isso em Luiz Alves, acho que ano retrasado, no município de Luiz Alves, eu e a Abigail fizemos a reunião com toda a equipe dentro de uma sala, né? Do município era em torno de uma mesa, não dava mais que 10, 12 pessoas. Então, nós sentamos ali, fizemos um trabalho muito bacana, cabia a equipe inteira da secretaria dentro de uma sala, tá certo? Então, isso é possível, né? Desde que se tenha clareza de direção, de planejamento, de organização, isso é plenamente possível. Agora, acho que tem desafios, especialmente quando a gente está falando de municípios pequenos que não dispõem de uma estrutura de proteção social especial, que isso sim precisa ser uma conversa, a constituição e fortalecimento de espaços de âmbito regional, em que isso pode ser tanto articulado, né, no caso aí de Santa Catarina, pelas associações de município, mas eu vou voltar a insistir no papel do Estado, né, na leitura dessas questões, nessa ausência, digamos assim, de uma cobertura de serviços especializados e de como é que então vai se responder a isso, né? Com a oferta de serviços regionalizados no nível da proteção especial, ou mesmo, ainda que provisoriamente, ou mesmo de uma perspectiva de gradualidade, de trazer para as equipes que atuam dentro dos CRAS conhecimentos especializados para lidar com situações de violência,
de violação de direitos. Isso a gente já sabe que acontece, não adianta tapar o sol com a peneira. CRAS em município pequeno não atende só demandas da proteção básica, CRAS em município pequeno atende demanda de proteção especial. E é necessário que a gente, então, nos processos de educação permanente, nas supervisões, nas capacitações, olhe para isso e reconheça que essa capacidade, essa competência, esse conhecimento precisa estar distribuído também nos pequenos municípios, né? Então, acho que essa é uma dimensão necessária de se observar. Eu não sei se a Tatiana, que é de Franca, que é uma servidora pública do Estado de São Paulo, ela tem uma experiência, ela e a equipe da Drades, né, de Franca, tem uma experiência muito potente, que eu analisei ela no meu doutorado, que é o GECATES, que é um grupo de educação permanente, na verdade, um grupo que reúne mais de 20 municípios da região de Franca, e que instituíram um processo muito potente de educação permanente, reunindo vários municípios da região, numa coordenação compartilhada, em que eles fazem estudos de legislação, eles têm grupos de trabalho, sai uma resolução nova, uma atualização de normativa, eles se organizam em pequenos grupos, estudam aquilo, se encontram regularmente, mensalmente, para poder compartilhar uma tarefa, um plano que eles estão, né? Vamos enfrentar tal questão. Uma parte do grupo estuda, uma outra parte vem e conta como está fazendo, e quando eles sentem necessidade, eles chamam um especialista, contratam um especialista, para poder trazer um input, para trazer um subsídio, um reforço, digamos assim, conceitual maior. Então, acho que pensar a educação permanente também para municípios pequenos, ela pode, eu acho que tem um potencial também regional, acho que o GECATES é uma expressão disso, eu não tenho dúvida disso. Se a Tati tiver e ela puder fazer algum comentário no chat lá do YouTube, eu agradeço. Ela também está estudando educação permanente no mestrado dela, uma pessoa muita competência para falar disso. Eu acho que isso é uma dimensão, reforço de novo o papel do Estado nessa questão, do apoio técnico aos municípios e fortalecer formas de organizar processos de educação permanente cravados na realidade ali dos municípios. E, claro, né, eu acho que tem processos, a educação permanente, na sua essência, ela toma o cotidiano do trabalho como uma escola, é assim que o professor Emerson Henry define a educação permanente, é quando a gente toma o trabalho como um espaço de formação. Então, processos de educação permanente, eles também podem ser autogestionados, digamos assim, desde que se tenha um plano claro de enfrentamento a uma questão específica, sobre a qual se organize um tempo de estudo, de produção coletiva de questões que estão sendo enfrentadas no município naquele momento. Então, é possível, sim, nos municípios pequenos, se organizar modos de organizar estudos, mas não estudos diletantes, não estudo para a gente só ficar mais sabido e ler não sei quantas coisas que saíram, a gente vai ficar mais atualizada. Não é a ideia de se atualizar. A ideia é beber em fontes confiáveis e seguras que nos ajudem a enfrentar problemas concretos de equipes, né? Então, a educação permanente ela tem um traço do DNA dela, que ela não é capacitação de indivíduos, isso é formação continuada. Educação permanente sempre lida, e essa aqui é o grande desafio dela, e por isso ela é tão penosa muitas vezes, porque ela sempre vai lidar com questões que exigem a implicação da equipe, e não de um profissional ou de uma determinada função, mas da equipe lidando com aquela situação. Então, acho que, do ponto de vista dos municípios pequenos, dá sim para criar esses espaços, desde que eles não sejam espaços só para a gente ficar mais sabido, que a gente fique mais sabido para melhorar a qualidade do serviço que prestamos à população. É sempre essa relação inegociável do ponto de vista do projeto do SUAS e da política de educação permanente. Indissociável. Conhecimento, procedimento e direito da população. Espero que eu tenha dado alguma pista aí. E acho que com isso eu também respondo essa questão de que o SUAS não é de assistentes sociais, o Sistema Único de Assistência Social, ele é, por natureza, uma política pública multiprofissional e a gente deseja que ela seja transdisciplinar. Ela ainda não é. Ela é, quando muito, multiprofissional, ou seja, muitas profissões dentro de um mesmo espaço. Mas o SUAS, ele tem um objeto de trabalho extremamente complexo, que são as relações
e as formas, né, de utilização de vínculos, de relações sociais ao nível dos territórios, ao nível das famílias e na relação com os serviços públicos. Então, o seu objeto é, por si, de natureza muito complexa e que nenhuma área do conhecimento sozinha dá conta. Então, o SUAS não é prerrogativa exclusiva de assistentes sociais, e eu já estava há muitos anos, não precisava disso, mas estou convencida de que a psicologia, do ponto de vista de sistematização de conhecimentos para lidar com situações de emergência e calamidade, depois que eu vi essa live do CFP, eu fiquei com mais convicção ainda do quanto de conhecimento precisa atravessar as nossas cabeças, os nossos corações aí, para a gente poder responder à altura do desafio que a gente tem pela frente. Então, acho que em nenhum momento ninguém vai encontrar em nenhuma regulação do Sistema Único de Assistência Social argumento para justificar que o SUAS não seja de responsabilidade compartilhada entre as profissões e entre diferentes saberes, não só saberes institucionalizados no âmbito das disciplinas, mas também saberes que estão construídos e conhecimentos construídos também na trajetória de educadores sociais, de profissionais das áreas administrativas, inclusive nos profissionais de apoio. Então, acho que, de novo, reforço essa ideia, porque quando a gente fala de equipe de referência, a gente está falando de todo mundo, e que os desafios que a gente tem convocam e precisam de vários saberes, né? Ele não está encastelado em nenhuma profissão. Acho que só essa é a última dimensão aí que eu queria trazer, que acho que foi o terceiro ponto que a Vânia trouxe. Ô, Vânia, eu devolvo a bola para você. Ai, Estela, que maravilhoso te escutar, aprendizado sempre, e que dificuldade fazer essa ponte entre o que estão colocando no chat e trazer para ti, porque tem imensas contribuições, dizer que se a gente não der conta de responder e comentar tudo, né, a gente vai ter outras oportunidades, depois a Estela pode trazer alguns convites que ela está tendo, e isso é muito importante para que a gente continue. Esse debate ele não se encerra, ele não tem fim, porque ele é extremamente necessário e fundamental, e a gente está precisando parar para falar sobre isso. Acho que esse foi o fundamental desse momento, a riqueza desse momento, parar um pouco. A gente sabe, inclusive em meio a uma tempestade que acabamos de passar, mas a importância de parar para debater e pontuar atuações adequadas para o momento e de continuidade naquele projeto que a gente já tem. Então, assim, muitas reflexões sobre a falta de importância pela gestão, pelas gestões em relação à educação permanente e à gestão do trabalho, os gestores, o desconhecimento, e aí, Estela, não sei como que você vê, percebe, mas a gente sabe também que não há financiamento, né? A precariedade do financiamento também interfere na precariedade da gestão, porque serviço tem financiamento precário e ainda com todo o que a gente vem sofrendo de retrocessos, mas tem um financiamento e acaba assegurando a existência dele. A gestão, a gente não tem financiamento, a não ser nem o IGD SUAS, que foi uma proposta, mas que não está efetivo e muito aquém do que deveria ser, mas acredito que também essa questão da importância perpassa a questão de financiamento para a gestão. Educação permanente não tem espaço na gestão de vários municípios, gestão não apoia, infelizmente, o que eu acabei de falar, mas isso foram vários comentários, então dei uma enxugada aqui. É um problema não ter recursos e não ter intenção de colocar recursos na educação permanente, cesta básica não está alimentando nossos profissionais, precisamos construir educação permanente e gestão do trabalho de forma integrada, com a gestão, trabalhadores, usuários e conselhos, e aí te provocar com o nosso compromisso de educação permanente com a comunidade, com a população, com o usuário. O nosso compromisso, ele se dá com o trabalhador ou com uma sociedade? Porque nesse momento, principalmente, a gente está tendo um desafio enorme de conversar, dialogar, de campanhas de sensibilização com o usuário.
Isso perpassa muito a atuação dos serviços, que tem esse papel, mas a educação permanente, ela teria esse compromisso para ir para além do trabalhador ou não? Qual a sua opinião? Mais que nunca, a perspectiva da política de educação permanente, nesse momento, é fundamental, atuando a partir da concretude do cotidiano de trabalho. Se a gestão não valoriza, não discute, não conhecem, penso que nós, trabalhadores, usuários, conselhos, devem o tempo todo instigar os avanços no SUAS. Gestores passam, nós ficamos. Enfim, eu acho que todos os comentários agora perpassam essa linha, que é uma linha também que a gente, vou te pedir para te daí fazer um fechamento para a gente ir encerrando a live. Pode ficar à vontade, Esther. Bom, agradecer aí a manifestação de vocês. Vou pedir uma gentileza, não sei se é possível, de ter sei lá, copiar, ter um acesso a esse conteúdo, porque acho que a Vânia antecipou, e eu vou rapidamente aqui falar. Eu fui convidada, já agradeço o convite, para fazer mais 2 lives sobre esse tema, e hoje eu fiz um recorte aqui, eu vou fazer outros nesses outros convites. Então, no dia 10 de julho, eu estarei fazendo essa discussão no blog Psicologia no SUAS, numa programação que eles chamaram de Cestas Básicas, que ocorre todas as sextas-feiras, às 19h, e no dia 10 de julho, às 19h, eu vou estar falando de novo, mas sobre um outro enfoque, sobre essa questão da educação permanente, e a convite do Núcleo de Educação Permanente de Santa Catarina, eu também farei uma outra live aí com vocês do Estado, a convite do Núcleo. A gente ainda não acertou data, eles tinham uma data, eu não podia, então a gente está um pouco ali batalhando, brigando um pouquinho com a agenda. Mas isso deve sair no mais tardar no comecinho de agosto, se não em julho, ainda em agosto. Então, só para vocês ficarem um pouquinho ligados aí, e a gente vai divulgando essas lives no Facebook da minha empresa e da Abigail, que é a Vira e Mexe, né? Que é a empresa com a qual a gente presta serviços de educação permanente aí pelo Brasil. Então, fiquem ligados aí, que talvez que eu responder aqui, eu respondo lá, e se eu tiver acesso a essas perguntas, isso também vai me balizando nas minhas ênfases nas próximas. Eu agradeço por isso. Queria dizer, então, que, de novo, né, eu acho que tem sim, a gente está vivendo, eu não quis fazer essa ênfase aqui, porque ela abre a gente para um outro conjunto de questões, mas, sem sombra de dúvida, a pandemia encontrou suas, na verdade, no conjunto das políticas públicas, eu não vou falar só de nós, né? Encontrou suas numa situação de bastante fragilidade, né? Acho que todos os informes da Frente Nacional abrem qualquer discussão fazendo essa marcação, de que nós temos, de fato, né, um retrocesso do ponto de vista do financiamento, por força de decisões posteriores aí ao golpe em 2016, mas também por força da PEC da morte. Então, sem dúvida, a gente está mesmo com uma limitação severa e sem uma disputa pela revisão, digamos assim, né, desses parâmetros que congelaram os recursos para as políticas públicas. Vai ser muito difícil a gente conseguir avançar para além do que a gente conseguiu até agora, e agora ainda com agravo de uma redução do financiamento que também vai limitando a nossa capacidade. Então, sem sombra de dúvida, isso é uma questão. Os gestores estão mobilizados para isso, né? Muitos gestores no âmbito dos fóruns, né? Dos colegiados de gestores estão fazendo esse enfrentamento no âmbito do legislativo. Enfim, acho que tem uma luta, tem atores em luta em torno dessa pauta. Eu acho que ela é, sim, uma presença e um aspecto de fragilização dessa discussão. Por isso que eu fiz a escolha de trazer do ponto de vista da implementação, porque também é fato que a gente precisa ter a compreensão, me parece, de que são lutas históricas simultâneas, mas elas são de colher frutos em tempos diferentes. Então, o fato é, quando eu tenho recurso pouco, pequeno, mas eu não uso esse recurso, seja ele financeiro ou humano, para corresponder àquilo que é direito da população, né? Para fazer na melhor qualidade possível, nas condições que estão colocadas o melhor possível,
eu também fragilizo a luta para pedir mais recursos. Porque em nome do quê, em nome de que resultado eu exijo mais recursos? Então, acho que tem uma questão que eu acho que a gente não pode ser ingênuo. A disputa de recurso público, ela é uma luta. Das políticas sociais em particular, ela é um enfrentamento com o modelo de sociedade, um modelo econômico, em que há uma disputa de recurso para uma redistribuição ou uma distribuição da riqueza. Então, é um espaço de disputa. Agora, se a gente não tem clareza de para que a gente quer o recurso, é difícil disputá-lo. Então, eu diria, do ponto de vista do que a gente tem para fazer para hoje, é trabalhar muito, é produzir muito sentido para a população do porquê da nossa presença, por que somos necessários nesse momento, por que a assistência social é imprescindível em momentos de sofrimento coletivo e qual é a cara que ela dá para isso, né? Qual é a presença e qual é o apoio público que ela dá e que é o dever dela fazer. Quanto mais a gente deixar isso claro para a população, mais credibilidade, mais base material e social a gente tem para reivindicar o orçamento. E eu acho que essas duas lutas são concomitantes. A gente não pode abandonar a população à própria sorte e dizer que a gente vai atendê-la melhor quando o dinheiro chegar. Porque aí, quando o dinheiro chegar, não tem credibilidade. Porque eu fui procurar um profissional da assistência social e ele não me atendeu. Ou eu fui vítima de racismo institucional no serviço de assistência social, ele é indefensável para mim. Então, a gente olha e precisa ver o que, de fato, da nossa política pública está na pauta, por exemplo, dos movimentos sociais. Qual é a credibilidade que a política pública de assistência social tem para os usuários? Porque se a experiência do usuário não for de uma dignidade nos serviços, dificilmente ele vai defendê-la. Então, acho que se fala muito em aliança de trabalhadores e usuários, mas essa aliança precisa ser todo dia, né? E da porta do serviço para dentro, porque se ela for só uma palavra de ordem para fora, e ela não produzir sentido para a população, dificilmente a gente vai ter tônus, eu diria, e base material para fazer essa disputa. Mas a disputa pelo orçamento, não só pela assistência, mas pelo conjunto das políticas públicas, ela é absolutamente fundamental. E a gente está no momento, sim, de muito retrocesso e de ataque às políticas sociais em vários níveis, e o nível do financiamento, sem sombra de dúvida, ele é fundamental, né? Então, eu não tenho discordância disso, só quero chamar a atenção de que, enquanto isso, a gente precisa continuar trabalhando para produzir sentido para o que fazemos, né? Acho que isso é fundamental. E aí, acho que era um pouco nesse sentido, não, Vânia, que as questões foram trazidas. Essa discussão da educação permanente não ter espaço na gestão, eu só queria também fazer um último grifo, porque é fato mesmo, né? Os gestores passam, vocês ficam, os trabalhadores ficam, quando querem, né? Porque também tem trabalhador que vai prestar concurso para o TJ, vai para outro lugar, né? Então, os trabalhadores ficam enquanto sustentam essa escolha, né? Acho que é importante a gente também dizer isso, né? Os trabalhadores que prestaram concurso para a política pública de assistência social, eles reafirmam essa escolha à medida que eles se mantêm nessa política, né? Porque muitos deles que não se identificam com ela pedem para ir para a saúde, muitos psicólogos têm essa leitura, não é incomum, a gente vê isso, né? Eles têm uma expectativa de trabalhar na saúde, não em suas. Alguns, para nossa sorte, do meu ponto de vista, resolvem ficar, e têm contribuições muito importantes, e têm dado contribuições muito importantes. Mas, então, eu diria, sim, ficam por escolha, né? Então, essa escolha significa ocupar os espaços que foram conquistados pelos SUAS. Então, a gente vê, por exemplo, trabalhadores que já ocuparam funções de gestão e que hoje estão nos CRAS. E qual é o trabalho desses profissionais que já estiveram na gestão e hoje estão nos CRAS porque escolheram se manter na política pública de assistência social? Eles vão brigar no conselho. Eles vão disputar projetos, compreensões dentro do Conselho Municipal de Assistência Social. Eles vão ocupar as pautas dentro das categorias profissionais para levar os SUAS para o âmbito dos CRES, dos CRPs, trazer essa pauta para as categorias profissionais e trazer essa pauta, sobretudo, para o espaço dos conselhos e, em alguns casos, para os núcleos de educação permanente, né? Eles ainda não são tão presentes, eu diria, nos municípios. Mas, quando existem, os trabalhadores também ocupam. Então, acho que essa perspectiva ela é bacana, de que os gestores passam e a gente fica. Então, acho que é bom saber disso. A gente fica porque escolheu. Ou admite que não conseguiu ir para outro lugar. Então, que façamos um investimento para se manter com qualidade onde ficou.
né? Então, acho que esse é um compromisso também. Se ficou, bora lá, né? Vamos dizer que viemos, digamos assim. E estando no SUAS, vamos incomodar. Então, se a gente estava na gestão, tem um projeto, tem um propósito para essa política, vamos ocupar o espaço do Conselho Municipal de Assistência Social, vamos fortalecer fórum de trabalhadores em nível municipal, regional. A gente tem experiências de fortalecimento, né? Agora, na última Conferência Nacional Democrática que fizemos em Brasília no final do ano, a gente viu a força, né? Que foi o processo de mobilização no país, ativando muitos fóruns de usuários e ativando muitos fóruns de trabalhadores, ou reativando muitos fóruns de trabalhadores. Então, se a gente fica, é para a gente lutar. E o SUAS conquistou a duras penas, e ele deve isso muito aos movimentos sociais. A duras penas conquistamos os espaços democráticos e participativos, então vamos ocupá-los, sob pena da gente não ter representatividade de usuários e de trabalhadores nos conselhos, disputando os projetos, as prioridades e o uso dos recursos, né? Porque ainda temos, dentro da nossa regulação, não está suspenso, que as decisões passam pelo conselho, e não é para o conselho só balizar o que foi uma decisão da gestão, mas é para o conselho discutir o mérito daquilo, analisar a pertinência daquela prioridade para poder disputar a direção da política em nível municipal. Então, temos muito trabalho enquanto estamos, né? Então, acho que é fundamental a gente também, por isso que eu disse, eu acho que a pandemia ela vai escancarar também para muitos de nós que projeto político os profissionais têm dentro do SUAS. Se eles têm essa identidade e vão disputar essa política pública, né, diariamente, ou se a gente vai ficar numa de reclamar e dizer, bom, vamos esperar passar essa gestão, porque eu sou contra essa gestão, enquanto essa gestão está aí, eu simplesmente, né, vou me isolar, vou não fazer, né, vou sabotar, digamos assim, achando que está sabotando a gestão. Não está sabotando a gestão, está sabotando o direito do usuário, está violando, nem é sabotando, está violando o direito do usuário. Então, acho que é importante a gente ter essa marcação muito clara enquanto estamos. Temos muito trabalho, seja na linha de frente, seja nos espaços de organização política e de participação, que são conquistas de trabalhadores e trabalhadoras e conquistas dos movimentos sociais, né? Então, acho que essa é fundamental. Vou parar por aqui, Vânia, que eu falei muito. Ai, gente, não podia encerrar de uma forma diferente sem a Estela nos convocar de forma muito tranquila para o trabalho diário, para o compromisso, para a qualidade. Então, dessa forma, a gente quer agradecer de coração a Estela pelo convite de tirar uma manhã do seu tempo para estar aqui conosco debatendo, mesmo que de forma virtual, muito acolhedora, muito compreensiva. Então, a gente te agradece, Estela. As portas estão sempre abertas. Santa Catarina gosta muito do trabalho de vocês, e aí no coletivo, porque a gente sabe a qualidade e a gente entende, sim, que a gente sempre precisa de apoio, de estudo, de reflexão, de pesquisa, de ensino, para não se sentir sozinhos, e a gente não está sozinhos, né? Eu acho que esse é um grande desafio, compreender que somos muitos e que estamos firmes diante de tantas lutas e tantos desafios. Também agradecer a todos que estão nos assistindo. A gente fica com material muito rico, material que vai ser revisitado, a gente vê crescendo as visualizações das lives, porque às vezes os profissionais não conseguem assistir agora, assistem quando podem, mas sim, estão revisitando, estão escutando, estão buscando. Então, com isso, Estela, queres se despedir? Só falar um tchauzinho bem rápido, assim, agradecer quem esteve e desejar aqui para quem vai ver depois que possa usufruir e minhocar bastante. E acho que a gente precisa mesmo ficar incomodado, né? E se pôr aí em ação, né? Se pôr em atividade. Acho que a ação política é predominantemente essa, né? Da gente poder se implicar e se comprometer com o que está acontecendo, né? E a gente tem um papel fundamental nisso. Então, queria encorajar todos e todas para essa luta diária, que ela é uma luta que nos é anterior, e que talvez a gente lutando agora não vá ver o resultado, mas a gente está também plantando para uma geração futura, né? Então, acho que a gente também precisa ter essa dimensão. Eu falava muito da urgência, mas tempos históricos são tempos de longa duração, né?
Então, acho que a gente está vivendo uma parte da história e a gente está fazendo a história, né? Então, acho que o meu desejo é que quem viu essa live possa se sentir nesse lugar, né? De que alguém está construindo história também. Agradecer demais, mais uma vez, a oportunidade. Eu tenho um carinho muito grande aí por Santa Catarina. Eu e a Abigail passamos por várias regiões e conhecemos muitos profissionais e temos muitas marcas, boas marcas de aprendizados aí com as equipes de Santa Catarina. Um carinho especial aí pela região da Anfre, onde a gente ficou por mais tempo, tá bom? Um abraço. Então, pessoal, muito obrigada pela audiência, obrigada, Estela, obrigada a todos que participaram do chat e até a próxima live. Um abraço a todos. Tchau, tchau.